Palmeiras encaminha a contratação de Andréas Pereira e CBF muda o calendário do futebol brasileiro na reta final de 2025. Duas notícias importantíssimas. Vamos junto para esse vídeo? Você que já nos conhece, já mete o dedão no like, por gentileza, aí para fortalecer o nosso trabalho. Você que ainda não nos conhece, muito prazer. Eu sou Bruno Ramos e na companhia do meu amigo Erlan Dias, todo santo dia tem vídeo aqui falando de Palmeiras, falando de futebol. A gente traz muito debate, resenha e informação para vocês aqui. Fechado? Você que ainda não nos conhece, cara, espera até o final do vídeo. Aí sim, se você curtir, você deixa o like e se inscreve no nosso canal. Fechado, meus amigos? Então vamos lá. A CBF mudou o calendário brasileiro na reta final de 2025. Ela antecipou o Brasileirão e adiou a final da Copa do Brasil. Como será que vai ficar isso aí, hein? Ó, nesse sábado, no dia 23, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, foi algumas mudanças bem importantes para a reta final do calendário 2025. Foram alteradas aí as datas de término do Brasileirão e da final da Copa do Brasil. A CBF anunciou que o ajuste é só para favorecer um possível participante na Copa Intercontinental da FIFA em dezembro. A principal mudança dessa nova programação é a alteração das 27 rodadas até a 38ª rodada do Brasileirão. Então, como que vai funcionar a questão aqui, ó? Inicialmente, essas partidas elas estavam programadas para ter um início em 15 de outubro e irem até 21 de dezembro. Então, agora, esses jogos eles foram antecipados. Eles alteraram aí a data do término do Brasileirão para 7 de dezembro. Então o Brasileirão vai terminar bem antes, 2 semanas antes do estipulado. Então, assim, o término da Copa do Brasil foi adiado. Era esperado que a Copa do Brasil terminasse ali dia 9 de novembro, mas agora a Copa do Brasil deve terminar dia 21 de dezembro. Com a alteração dessas datas, a CBF ela também anunciou que o sorteio do mando das finais da Copa do Brasil vai ser no dia 10 de dezembro, que também é o dia da ida da semifinal da Copa do Brasil. Palmeiras, Flamengo e São Paulo são os únicos times aí que estão vivos na Libertadores e eles se beneficiam dessa mudança, né? Com esse término, essa nova data de término do Brasileirão, que termina antes, se algum desses três times vencer a Libertadores, que termina no dia 29 de novembro, eles podem focar só no Intercontinental, marcado para o dia 10 de dezembro, né, após o encerramento aí do Campeonato Brasileiro. Esses três times também eles já foram eliminados da Copa do Brasil, São Paulo, Palmeiras e Flamengo, assim eles não vão ser afetados com essa mudança de torneio no mata-mata. Lembrando que o Palmeiras divulgou uma nota agora para dizer que concorda com a mudança do calendário da CBF, né, como mostrou agora há pouco aí a informação que a gente trouxe aqui, e o Flamengo não gostou nem um pouco disso. Inclusive tem até uma nota do Palmeiras aqui, ó, vou ler para vocês na íntegra, posicionamento do Palmeiras sobre a mudança no calendário divulgada pela CBF. Em razão da participação de 4 times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes FIFA, a CBF conversou no fim do ano passado com seus parceiros e com os clubes da Série A sobre a necessidade de ajustar o calendário na temporada 2025. A alternativa encontrada foi interromper o Campeonato Brasileiro entre os meses de julho e agendar para 21 de dezembro o fim da competição. Todos estavam cientes, portanto, da possibilidade de as rodadas finais do Brasileirão coincidirem com as do Intercontinental, competição que o campeão da Libertadores disputará a partir de 10 de dezembro. No entanto, como os 3 clubes do país garantidos nas quartas de final da Libertadores não estão mais na luta pelo título da Copa do Brasil, surgiu a oportunidade da CBF ajustar novamente o calendário a fim de evitar um possível conflito entre as datas do Brasileirão e do Intercontinental, bem como o risco de a temporada 25 se alongar até o início de 2026. Olha que bizarrice isso aqui, né? Desse modo, o fim do Brasileirão foi antecipado para 7 de dezembro e a final da Copa do Brasil no dia 21, ali quase com o Natal, né? Diante deste difícil contexto apresentado, o Palmeiras compreende e respeita as alterações divulgadas pela CBF no dia 23 pela CBF. Enfim, o Palmeiras concordou, né, com a mudança, mas, enfim, o que você pensa a respeito, cara? Acho que no fim é só realocar as peças, né? Não tem muito o que fazer, você não tem os 3 times na Copa do Brasil mesmo, você tem que readequar caso um desses times vença a Libertadores e
consiga chegar pelo menos com uma certa vantagem no Mundial. Eu lembro que tinha uma Libertadores, o Palmeiras praticamente jogou com o time reserva, porque bem dizer, estava viajando para o Mundial, né? Viajava para o Mundial no dia, acho que era dia 20, né? De 2020, se eu não me engano. O ano era 2020 e o Palmeiras viajava para o Mundial. Eu lembro que jogava a cada 2 dias devido ao calendário maluco que era a CBF. Nessa daí que foi a primeira, né? Os meninos. Eu lembro que depois a gente ficou sabendo que os caras malemar dormiram durante a semana, porque jogaram, comemoraram o título da Libertadores, tinha jogo no Brasileiro, tinha viagem, tem o tal do jet lag. Os caras foram jogar contra o Tigres lá, né? Do Gignac lá, os caras tudo virados, né? Na comemoração de ressaca. Eu confesso que esse Mundial foi um Mundial que eu já fui meio desencanado, que eu falei, mano, se chegar na final já é um milagre, né? Se pegar o Bayern na situação que esses moleques tá, meu Deus do céu. Mas eu não entendi a reclamação do Flamengo. Eles, né, falaram que vai ficar ruim pelo brasileiro, que vai diminuir, né, a distância de uma rodada para outra, e o Flamengo, né, segundo eles, o próprio Flamengo disse, eles têm um foco no Brasileirão esse ano. Então, apesar de tudo bem, é o foco deles, assim, mas eu não entendi porque realmente ajuda, né? Melhora. Porque você imagina você terminar o brasileiro no dia 21, tem até questão de lei trabalhista, né? Porque você tem que dar férias pro seu jogador. Você termina dia 21, né? Aí você vai dar férias já no final do ano, depois em janeiro, aí volta e ficar jogando com o time sub-20, time alternativo. Eu acho que isso daí é bom para todo mundo, né? Para a Copa do Brasil, você pega o Corinthians, por exemplo, que agora vai pegar o Furacão, depois dá tempo de recuperar os jogadores dele, né? Então, a gente, como torcedor, poderia estar até irritado por causa disso, porque, pô, vai ajudar o Corinthians de certa forma. Mas vamos colocar, se fosse o Palmeiras, tivesse passado, né, e tivesse com problema de lesão, teria ajudado também. Então, assim, eu realmente não entendo. Às vezes eu acho que o Flamengo só reclama por reclamar, velho. Porque eu até dei uma lida assim, para tentar entender a reclamação deles, e aí eles falaram que apontaram que chegou a ser uma decisão unilateral, porque eles foram consultados e falaram que não gostaram, e mesmo assim foram ignorados, né? Se a CBF te consultou para saber o que você pensa, não significa que ela ia, tipo, proceder com o que você determinou, né? Ela vai ver o que é bom para todo mundo, né? Não só para um clube. Mas é isso, o Palmeiras já se posicionou aí também. Eu acho que é melhor, né? Porque, imagina, já é difícil jogar o Mundial intercontinental que seja sem descanso. Imagina pegar o PSG sem descanso, os caras voando lá, o Dembélé correndo para todo lado. Aí vira bagunça, né? E sem contar que a gente vai ter mais datas, né? Os times da América do Sul, acho que vai ter uma data a mais do Mundial. O europeu já vai estar lá na final esperando. Então, eu acho que foi bom para todo mundo. E o Flamengo só tá reclamando por esporte mesmo, velho. Então, eu queria entender porque o Flamengo não gostou, né? Em teoria, eles estão falando aqui das semanas livres, né? Eu fui tentar dar uma olhada aqui porque os flamenguistas não curtiram. Parece que é 5 semanas livres para recuperar e descansar jogador, né? Com a mudança, e acho que fica uma semana só para recuperação do jogador, né? Então, assim, falaram que o Cruzeiro vai ter, por exemplo, 4 semanas livres porque o Cruzeiro não joga Libertadores e está eliminado da Sul-Americana. Então, o que o Flamengo entende é que é uma vantagem para o Cruzeiro. Então aqui, acho que por isso que eu tô vendo muito flamenguista reclamando que o Palmeiras apoiou essa mudança. Então, deve ser nesse sentido. Parece que o Cruzeiro tem mais tempo para descansar jogador, então o Cruzeiro seria claramente beneficiado por causa dessa mudança. Mas, esse é o contraponto aqui. Falando pelo lado palmeirense, a gente já teve exemplo em outros anos, o Palmeiras funciona assim, né? Jogando um jogo atrás do outro, no meio do caos, no meio da treta, do Babel brigando com as pessoas. Quando tem semana livre, dá ruim. Então, por mim, realmente diminui as semanas livres, já toca direto, porque geralmente o Palmeiras funciona melhor assim. Exatamente, né? E do que você pensa a respeito, cara, dessa mudança de calendário da CBF? Acha que atrapalha? Acha que ajuda o Palmeiras? O que você pensa aí a respeito de todo esse contexto? Deixa nos comentários aqui pra gente, por favor, pra gente entender também a sua opinião. Às vezes você tem um outro ponto de vista muito interessante que pode agregar aí no debate. E vamos falar dele, Andréas Pereira. O domingo tá finalizando aí de uma maneira insana. O Palmeiras encaminhou a contratação do Andréas Pereira e parece que não é só no futebol que tá acontecendo coisas malucas não, viu? Na última quarta-feira, lá no nosso grupo Promo Mil Grau, teve a quarta do Bug. Teve iPhone com 40% de desconto, mais barato, né? Camisa da Hering, 5 camisas da Hering com 60% de desconto. Cara, foi um bug sinistro. E antes da gente entrar no Andréas Pereira aqui, eu quero te convidar a fazer parte do nosso grupo. Toda quarta-feira tem o Bug da Quarta, que é
sinistro. Gente pegando oferta aí que nem dá para você acreditar, é coisa de cair o queixo mesmo, e agora virou quadro fixo, viu? Toda quarta-feira tem bug novo. A gente solta só as ofertas lá, que parece que realmente é bug da plataforma, tá? Então se liga. Se você não entrar no grupo agora, você só vai assistir aí a rapaziada economizando e pegando ofertas absurdas. Tem link aqui, ó, um link no comentário ou um QR Code na tela. Escaneia o QR Code na tela para você entrar no nosso grupo ou vai no link fixado. Então segura, toda quarta agora é dia de bug, é o bug da quarta. E hoje a gente fala do Andréas no Verdão agora, vamos falar dele também. Palmeiras encaminhou a contratação de Andréas Pereira e esse negócio deve ficar muito bom por um seguinte motivo. Palmeiras deve pagar metade do que ofereceu em fevereiro. Palmeiras consegue uma excelente barganha aqui nesse caso. Palmeiras encaminhou nesse domingo a contratação do Andréas Pereira. Palmeiras chegou a um acordo com o Fulham. Já tem um acordo com o Fulham. 10 milhões de euros, 64 milhões de reais. Eu esperava que fosse um jogador bem mais caro. E os clubes aí apenas acertam a forma de pagamento. Qual vai ser a forma de pagamento que o Palmeiras vai fazer para o Fulham? Caso os clubes cheguem a um consenso no final, Andréas Pereira vai assinar com o Palmeiras por 5 temporadas. 5 anos de contrato longo, tá? Na última janela, em fevereiro, o Fulham recusou uma proposta do Palmeiras por 20 milhões de euros. Foi o dobro do que o Palmeiras está prestes a pagar. Foi 127 milhões de reais que o Palmeiras ofereceu praticamente no Andréas Pereira e agora vai pagar 64, uma baita de uma barganha. Então, metade, né? A situação mudou porque agora ele está no último ano de contrato. O Fulham, aliás, esperava renovar com o Andréas, mas está remodelando o elenco. A gente trouxe para vocês em primeira mão que o Marco Silva não contava mais com ele. Subiu o garoto da base, o Josh King, que está jogando no time do Fulham, está indo bem. Então, ele sinalizou já o Marco Silva que quer uma reposição para o lugar do Andréas e liberou o Andréas do Fulham. Ele não foi nem relacionado para a partida desse domingo, ele nem entrou contra o Manchester United. Hoje eles empataram em 1-1, o que aumentou demais o indício dele aí da saída do Fulham. Ele tem 29 anos, ele tem um vínculo com os ingleses até junho de 2026, quase um ano aí, bem dizer, né, de contrato, 10 meses. Caso se confirme, essa vai ser a segunda passagem do Andréas Pereira pelo futebol brasileiro. Ele que já chega sendo ídolo, né? Já chega sem fazer um gol, ele deu uma assistência. Mas ele chega sendo ídolo do Palmeiras em 2021 e 2022. Ele atuou pelo Flamengo, né? Ajudou o Flamengo, inclusive, na campanha do título da Copa do Brasil. E também da outra Libertadores, né, do segundo ano. No primeiro, porém, ele ficou marcado, né, com aquele lance que garantiu o título do Palmeiras lá em Montevidéu. Então, pertíssimo de Andréas ser anunciado e comprado, ou comprado e anunciado pelo Palmeiras. Será que teremos final feliz, Erlan Dias? Está muito perto. Está tudo bem, Andréas. Está tudo bem. Mano, eu acho que agora é só questão de tempo mesmo, né? Pelo que a gente vem acompanhando. E tem uma coisa que é difícil pra gente, como torcedor, entender, porque a gente é muito imediatista mesmo, mas o Palmeiras tá montando um time para os próximos anos absurdamente forte, né, cara? Que a gente quer que chegue agora e funciona. É difícil. Tá funcionando dentro das possibilidades. Um jogo joga absurdamente mal, outro jogo você vê, né, as qualidades aflorando dos jogadores que a gente tem, os que chegaram agora. Mas se você imaginar esse time aí nos próximos anos, Paulinho recuperado, o próprio Vitor Roque já adaptado aí, o Felipe Anderson me parece, né, que pode pegar um embalo bom, Andréas Pereira, Carlos Miguel no gol, sabe? Tá chegando o próprio Kelvin, que eu gosto muito. O Kelvin, eu fico assistindo, eu tava assistindo com a minha esposa toda hora, falando, esse moleque é bom de bola, esse moleque é bom, que ele é muito bom de bola mesmo. E assim, acho que o Palmeiras vai montar um time absurdo para os próximos anos. Esse ano ainda é um ano de muita paciência e pode ser que aconteça alguma coisa boa ainda. O Palmeiras está na disputa dos títulos, não tem nada perdido, é um ano que está totalmente em aberto, mas pensando para os anos seguintes, esses contratos longos aí, que às vezes a gente até questiona, mas pensando num planejamento aí, eu acho muito interessante. E é isso, é o cara que já cansei de falar o quanto eu acho que ele vai mudar o nível desse time, ali como o camisa 8, ou a gente já falou sobre ele poder jogar mais para frente também, em determinados jogos, vai abrir um leque de opções para o Abel, e aí tem que ver também o quanto isso pode interferir ou não na renovação do Abel, mas se o Abel sofreu muito tempo com um elenco limitado, sim, tendo que adaptar, tendo que pegar muita gente da base, hoje não dá para ele reclamar, né, cara? Tá chegando
opção para todo canto aí, para toda posição. Fez a reformulação junto com ele até relembrou que saíram 16 jogadores. Às vezes a gente esquece, né? Mas 16 jogadores é muita coisa, né? Você tira toda a base do time que você já está acostumado a jogar há muito tempo. Então, até você reconquistar isso demora um pouco. E o Andréas, eu acho que, assim como o Vitor Roque, eu acho que é o ponto mesmo, né? Talvez dessa virada de contratações mais caras. Mas o Andréas é para, digamos, a cereja do bolo aí desse ano no mercado do Palmeiras. E que bom, né? Que a reformulação foi, assim, aumentando o nível, né? Não foi mantendo, foi aumentando, né? A única coisa que eu falei é de experiência. O Andrés, eu acho que comporta isso, né? Além da qualidade, tem experiência também. E é isso, agora é esperar ele fechar aí e fico muito curioso pro anúncio, né? Porque essa semana tem anúncio de camisa nova, tem o aniversário do Palmeiras, dá pra trabalhar uma coisa boa aí. Exatamente, ó. O Felipe Anderson, o Kelvin e o fisioterapeuta do Palmeiras já começaram a seguir o Andreas Pereira no Instagram. Informação que tem coisa que você só vai achar aqui, rapaziada. Tem coisa que você só vai encontrar aqui. Os detetivões aqui, o nível de apuração que a gente vai, você só vai achar aqui. Então, ó, fisioterapeuta do Palmeiras, o Kelvin e o Felipe Anderson já estão seguindo o Andreas Pereira. Então, meu amigo, ó, o fisioterapeuta do Palmeiras começar a seguir ele, eu não sei se é um bom sinal, né? Mas enfim. Mas estão seguindo e vocês podem checar lá. O pessoal do clube, inclusive, acho que já sabe até antes dos jornalistas, né, que vai fechar ou não. E isso é bom, que as coisas costumam vazar pouco, né? Se tratando de Palmeiras, é até legal que costuma vazar pouco. Mas a gente tenta trazer aqui informação para vocês em primeira mão. E, bicho, para mim fica interessante esse meio-campo, hein? Com o Andréas. Agora eu vejo um meio-campo muito forte. Lógico, garantia não existe, mas você sobe muito o nível do meio-campo do Palmeiras. Você tem vou falar dos titulares aqui, né? Dos caras que costumam jogar mais, pelo menos os que eu gosto mais. Aníbal Moreno, Maurício, Felipe Anderson e Andrés Pereira. Então agora, senhor Abel Ferreira, por favor, extrai o melhor de cada um, porque o Felipe Anderson também não pode ficar cobrindo lateral, não, viu, cara? Então, a bola não queima aí, né, velho? A bola não queima no pé de ninguém. Exatamente. Então, senhores, ó, o homem chega com Libertadores 2021, já chega dando a Libertadores 2021 para nós. Ia custar 25 milhões de euros em janeiro, vai custar 10. E decidiu ficar e permitiu a chegada do Vitor Roque lá em janeiro. E ele vai chegar agora por menos de 10 milhões. Andrés Pereira já é ídolo do Palmeiras, viu? Absoluto cinema. Então, cara, você vê, ó, ô Marcão, se cuida aí que tem um ídolo aí, viu? Chega... O homem ajudou nós demais, viu? É isso, meu amigo. O que você pensa a respeito aí, ó? Andrés Pereira encaminhado com o Palmeiras, metade do valor. Para mim, o negócio já era bom, se fosse pagar 15, agora por 10, então, meu amigo, se der, paga o full à vista, que é para não perder o negócio mesmo, que vai agregar muito no time do Palmeiras. Fechado, meus amigos? E entra no nosso grupo também, viu? A gente deixou, não marca bobeira lá, porque são poucas vagas. A gente divulga aqui de vez em quando justamente isso, para dar tempo de quem olhar conseguir entrar. Fechado? Tamo junto, viu? Obrigado pela audiência de vocês e, pô, cara, eu estou feliz que nós fizemos uma senhora apuração nesse caso, Andrés Pereira. A gente cobriu, trouxe informações certeiras no tempo e tudo, ainda bem, batendo certinho, né? Porque às vezes também a gente traz e não bate, aí o cara fala que nós tá errado. Não quer dizer que quando dá errado, quer dizer que a gente tá errado. Mas a gente tenta trazer isso para vocês 100% aqui das vezes, a maioria das vezes, informações corretas, informação que tem fonte, não é coisa tirada na nossa cabeça, não. Fechado, meus amigos? Obrigado pela companhia de vocês. Um bom domingo, um bom começo de semana e amanhã tem Palmeiras Esporte. Valeu? Um abração para vocês.